Graça e paz, povo mais feliz da terra, povo de Deus, povo do avivamento. Mais um discipulado geral nesta terça-feira, por volta das 19 horas, aí agora em todas as plataformas digitais, no nosso Instagram, @PRPauloCarvalho12, no Facebook, no WhatsApp, no YouTube, e nós estamos mais uma vez aqui também no X da igreja, da nossa igreja. Então estamos divulgando aí o discipulado geral nesta terça-feira. Orações que não funcionam é o tema de hoje, tá? E esse tema de hoje, ele tem por base Lucas capítulo 9, versículo 52 até o 56, tá? Abra sua Bíblia aí. Lucas capítulo 9, versículo 52 até o 56. Eu estou lendo a Almeida Revista e Corrigida, tá? Então é a versão que eu estarei lendo aqui e acompanhando junto com você. Almeida Corrigida, Revista e Corrigida, tá? Então, vamos lá. Vamos à leitura. Que o Senhor nos inspire, abra o nosso entendimento. Essa ministração veio por causa daquela cena que eu vi, de uma cena aí que foi divulgada nas redes sociais, de uma mulher orando, contra era uma mulher cristã, que orava contra a marcha de outros cristãos, também, aquele deputado federal Nicolas, em caminho para Brasília, pedindo uma mudança, pedindo anistia, liberdade do povo. E essa mulher pseudo-cristã, ela não é do grupo do Nicolas, não é de direita, e ela orava amaldiçoando a caminhada, amaldiçoando ali o ato daqueles que acreditavam, pediam a Deus ali a liberdade daquilo que não existiu, esse suposto golpe aí que não houve, porque golpe se faz pelas Forças Armadas, golpe se faz com armas, golpe se faz com a própria pessoa, Não existe o autogolpe que não estava lá. Então, para mim, é uma narrativa, Então a mulher orava ali, amaldiçoava aquele grupo, para que fosse destruído. E é o tipo da oração que não funciona. Primeiro que contra o servo de Deus, contra os filhos de Deus, não vale encantamento. Está escrito lá no livro de Deuteronômio. Mas essa passagem aqui, Jesus fala aqui bem claramente, de que espírito você é. E eu vou contar para você aqui no texto, Então o texto diz assim: Jesus mandou mensageiros diante da sua face, e indo eles entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada, no verso 52. No 53 diz: mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E os samaritanos tinham uma rixa com Jerusalém, Era a capital do norte de Israel e Jerusalém é a capital do sul, a que ficou fiel a Deus, E os discípulos Tiago e João, vendo isto, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? E voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Amém? Então aqui, Jesus nos ensina basicamente algumas coisas, A primeira coisa que Jesus nos ensina, que ele não veio para destruir as pessoas, ele veio para salvar as pessoas. No final, ele virá para julgar, julgamento.
Mas agora ele veio, naquela hora, ele veio à terra, tomou a forma de homem, habitou entre nós, para nos salvar, tá? Então, o intuito de Cristo é nos salvar, até que a gente se arrependa. Então, você vê muitos lugares ainda, em penitenciárias, presídios, né? Também nós estamos sujeitos a essas situações que as pessoas gritam, condenam-os, né? Condenam-os, matam, e Jesus não vai fazer isso. Jesus vai fazer de tudo para salvar estas pessoas da condenação eterna, porque o inferno é um lugar horrível, é um lugar em que as pessoas serão ajuizadas, né? Perturbadas para o resto dos dias. Então Deus não quer que você vá para lá. Jesus não quer. Ele quer que você se arrependa. Essa é a intenção de Deus. A Bíblia diz que Deus quer que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Todos sejam salvos. É isso que Jesus quer. É o desejo dele. Qual é o pai que tem o desejo de matar o filho? De que o filho vá para um lugar ruim? De que o filho esteja numa cracolândia da vida? Qual é o pai e a mãe que tem felicidade por isso? Nenhum. Então Jesus também não tem felicidade na nossa desgraça, no nosso sofrimento. Deus quer nos salvar. Mas o capítulo interessante aqui é que os apóstolos, né, os discípulos de Jesus, o Tiago e o João, diante da negativa, né, dos samaritanos em não receber Jesus para dormir, para pousada significa para dormir, né, arranjar um lugar onde eles fossem dormir. Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, ou seja, os destrua, como Elias também fez? E Jesus repreendeu eles ali, né? Vocês não sabem de que espírito vocês são? Então aquela mulher orando para destruir o povo de Deus, para atingir, amaldiçoar o próprio povo de Deus, só porque ela é da esquerda e nós somos da direita, nós andamos por princípios, né? Nós não queremos o aborto, nós não queremos as drogas, nós queremos ordem, nós queremos justiça, né? Porque o amor é composto de justiça. Né? A pessoa que comete o crime, ela tem que ser punida, ela tem que passar pela penitenciária, e a penitenciária faz parte da correção do ser humano. Então, amados, eu quero convidar você a refletir nisso, né? Aquela mulher ali, porque eu sou cristã de esquerda. Na realidade, não existe cristã de esquerda, né? Porque a esquerda, ela prega tudo contra o que vem de Deus. Ela tenta derrubar, inclusive, a sociedade judaico-cristã. Então, se você é um cristão de esquerda, na realidade, o espírito de engano já te tomou conta da mente. Então, você não entendeu, você está fora de um propósito. Porque não adianta você dizer que é de Cristo e não fazer o que Cristo está mandando. Não adianta você dizer que é cristão se você faz o que o cristão não faz, ou acredita naquilo que o cristão não deve fazer. Então é uma coisa discordante, então não existe. Então aquela mulher, a prova disso é que aquela mulher estava orando para que o grupo lá do Nicolas, que é o grupo da direita, que estava marchando em favor da anistia, das pessoas que estavam presas, né, pela libertação do Brasil, né, dessa situação que o Brasil está, infelizmente, passando. E ela orava para destruição, manda fogo, manda raio, manda isso, manda aquilo. Pastor, mas caiu um raio. Gente, o Brasil é um dos lugares que mais cai raios no mundo, né? É um lugar onde mais estatisticamente, se eu não estou enganado, é o primeiro ou o segundo, né, em número de raios. Então, ele cai raio em todo lugar. Inclusive, onde eu moro, aqui em Belém, é um lugar, parece que é até o campeão, é o Pará, né? Porque muitas árvores, né? E a árvore atrai o relâmpago, né? Só que nós temos um sistema hoje
de proteção, que é os para-raios, né? Eu acredito também que tinham para-raios ali perto da rodovia e, graças a Deus, não atingiu ninguém. Porque se o raio atinge uma pessoa diretamente, ela morre fulminada na hora. Então, o que eles receberam foi a descarga ali, o resto de descarga de eletricidade estática ou coisa parecida, que passou ali pela rua. Então, isso aí é uma coisa aleatória, uma coisa, vamos dizer, eventual, né? Não acredito que Deus tenha respondido a oração desta mulher, porque se ele tivesse, ele teria destruído, né? E ele não responde esse tipo de oração. Então, amados, muitas vezes esteja vigilante para não orar contra Deus, né? Não pelejar contra Deus. Todos aqueles que se levantaram contra Deus, contra os propósitos de Deus, né? Contra, só porque você é de uma... Ah, eu sou calvinista, eu vou orar contra os arminianos. Os arminianos, eu vou orar contra os calvinistas. Não, eu tenho amigos, pastores, que são calvinistas, né? A nossa salvação é Cristo, né? A nossa salvação é Cristo. Mas o pensamento, às vezes, diverge. Ah, que Jesus vem antes da tribulação, Jesus vem no meio. Ele vem, né? Ele vem, com certeza, nos levar, como ele disse, né? Eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde vocês estejam também comigo, né? Então, essa é a promessa. Então, são detalhes, né? E nós precisamos criar pontes com as pessoas, né? Agora, não é consentir com o pecado, tá? Eu vi um vídeo de um pastor falando que não, se o casamento de pessoas do mesmo sexo fosse teu irmão, ele convidasse para ir, eu diria, e esse pastor disse, não, você vai porque tem que criar as pontes, não sei o quê. Gente, eu já não iria, né? Eu sou dessa posição, né? Respeito o que o pastor Josué Gonçalves falou, inclusive é um pastor de família, mas eu não vejo por isso. Eu diria, né, que eu estaria orando por eles ali, mas o lugar onde aquilo estivesse acontecendo é um lugar onde eu não acredito, não é a minha convicção. Então, não é porque eu sei que o ídolo nada é que eu vou comer comida dos ídolos. Você está entendendo? Então, eu não vou consentir, porque a presença também significa consentimento. Tanto que se acontecesse alguma coisa no evento, as testemunhas, quem estava presente. Então, a presença de uma pessoa significa que você é testemunha daquilo dali. E eu não quero ser testemunha do pecado. É como se fosse um cúmplice, né? E até no Código Penal chama cúmplice, porque você assistiu o pecado acontecendo, o erro acontecendo, ou o crime acontecendo, e você consentiu com aquilo. Então, em relação ao erro, eu não vou consentir com o erro, eu não estaria no lugar, né, só para dar satisfação às pessoas. Eu oraria pelo meu irmão, oraria por todos, né, mas me dê o respeito de não estar com vocês, porque é uma questão de convicção, eu não estaria lá. Amém? Então, não é porque a pessoa tem uma outra posição que você vai mandar um raio, destruir, Senhor, quebra tudo, queima tudo. Não. Você tem que ter sabedoria do céu, porque o Espírito de Cristo é para salvar e não para destruir, tá? Jesus veio para nos salvar e não nos destruir. Então, enquanto temos vida, existe esperança, até na hora da morte. Eu até costumo dizer, bendito seja a UTI, porque na UTI é a chance de você pedir perdão a Deus e partir com Cristo. Amém? E Deus te abençoe, e Deus te guarde, faça refletir sobre esta palavra e você ande no Espírito de Cristo, que não é um espírito de destruir as pessoas, mas de construir, é um espírito de salvar e não de se apartar.
Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe e te guarde. Até a próxima terça-feira, nosso discipulado geral.